Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão bem bacana da OpenMath 2023, tá certo? Estou resolvendo hoje, dia 28/10/2025, e fala sobre MDC. Mas antes de resolvermos, eu já anotei aqui alguns conceitos, tá, sobre o MDC e também sobre uma funçãozinha que nós chamaremos de função de Euler. Ele é muito importante para determinarmos quantos coprimos existem, né, comparando assim entre um número primo ou um número qualquer, tá certo? Que dá para também descobrir quantos coprimos existem. Mas vamos analisar aqui. Ó, um par x y de inteiros positivos é dito batizado se x mais y igual a 300 e o MDC entre x e y igual a 10. Quantos são os pares batizados? É batizado se tem essa situação aqui, né, como ele citou aqui no exercício. Ele citou aqui no exercício. E agora vamos ainda, como eu falei no começo do vídeo, vamos inicialmente revisar alguns conceitos. Eu já anotei aqui alguns, tá? Se o MDC de x e y for igual a 1, então x e y são coprimos. Coprimos equivale à mesma coisa de você falar primos entre si, tá? Agora veja, para ser primos entre si, como o MDC é 1, então quer dizer que o único divisor comum entre os dois é o número 1, tá certo? Segundo ponto, se o MDC entre x e y for um certo número c inteiro, tá certo? Positivo. Então, c, o próprio c aqui, ele vai dividir o valor de x e o próprio c também vai dividir o valor de y, tá certo? Exatamente. Então, logo, existe um p e q, que são chamados de inteiros positivos, também não nulos, tal que, se eu multiplicar esse p com c, se eu multiplicar o p com c, vai dar o valor de x. E se eu multiplicar o valor de q com esse c aqui também, vai dar o valor de y, tá certo? Tá aqui nessa frase. Terceiro ponto. Se o MDC de x e y é igual a c, então o MDC de x sobre c, ó, se eu dividir o x por c e o y por c, eu estou eliminando todos os casos de terem algum divisor comum, tá certo? Então vão se tornar números primos entre si ou coprimos. Então x sobre c e y sobre c, o MDC deles dois vai dar exatamente o número 1, tá bom? Então nós podemos ver isso na prática. Logo, x sobre c e y sobre c são coprimos, ou seja, como eu já falei, os únicos divisores comuns entre x sobre c e y sobre c vai ser o próprio número 1. E agora a quarta relaçãozinha aqui, ó, relação de Euler para números coprimos. Então, a função φ de Euler é de um número p elevado a n, onde p eu coloquei aqui sendo primo, e esse n do expoente um número natural qualquer, tá certo? Então, para você determinar quantos números que são coprimos com esse número aqui de dentro da funçãozinha existem, tu tem que aplicar essa relaçãozinha aqui, ó. P elevado a n, que é o primo que você está trabalhando aqui em questão, elevado a n, menos P elevado a n menos 1, tá certo? Se você aplicar essa relaçãozinha, você vai conseguir determinar o total de números que são coprimos com esse elemento aqui de dentro da função. E o último passo aqui é você entender que a relação de Euler é multiplicativa. Por exemplo, se você tem dois números que já são primos, A e B primos, então a função φ de A vezes B, ó, A vezes B, vai ser igual à função φ de A vezes φ de B. Pronto, sabendo disso, entendendo esses conceitos aqui com calma, tá? Você pode até dar uma pausa, né? Dar uma pausa no vídeo para anotar essas informações para depois estudar, tá certo? Inclusive essa aqui que é a principal, né, da função de Euler. Aqui. E agora vamos partir para o nosso exercício principal. Vamos ver aqui. Deixa eu copiar essa informação aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui eu já posso tomar como referência o seguinte. Olha o MDC. Na nossa revisão, é como se fosse um C qualquer, tá? Ele citou aqui um 10, tá vendo o 10 aqui? Então, aqui seria a letrinha C. Então, o que acontece? Eu posso já aplicar esse item 3, ó. Eu posso dividir o que está aqui dentro do MDC
pelo valor de C, tá certo? E aí vamos resultar no MDC futuro sendo igual a 1. Então vamos lá. Se eu aplicar aqui, vai ficar assim, ó. Logo, o MDC entre x sobre 10 e y sobre 10, isto aqui vai nos dar 1. Isso quer dizer para a gente também, pessoal, que eu poderia simplesmente trocar essas frações por duas letrinhas também, ó, por dois inteiros. Então existe A e B pertencente aos inteiros, também não nulo, né? Positivo, mas não nulo. Tal que, ó, A vai ser igual a x sobre 10 e A vai ser igual a x sobre 10 e B vai ser igual a y sobre 10, certo? Então aqui eu posso afirmar que o 10 que está no divisor, eu posso passar para o primeiro membro multiplicando com A. A operação inversa da divisão, tá? Ficando assim, ó. 10A é igual a x e 10B é igual a y. Então já vou demarcar aqui essa situação. Então, como eu substituí por A, né? Eu também já vou deixar aqui ó, embaixo, do lado. Vou deixar aqui que o MDC, só para a gente não perder o raciocínio. O x sobre 10 eu substituí pela letra A. E o y sobre 10 eu substituí pela letra B. Então já vou dizer aqui que o MDC entre A e B é igual a 1. Certo? Já vou deixar aqui também marcado para não perdermos o raciocínio. Então, nesse momento, eu vou substituir na primeira equação. Ó. Olha a primeira equação aqui. X mais y igual a 300. Então, onde tem x, eu vou colocar 10a. E onde tem y, eu vou colocar 10b. Vamos substituir na primeira equação. Vamos. Na primeira equação. Teremos x mais y é igual a 300. Então, eu posso dizer que no lugar do x vai ser 10a. Então, 10a. E no lugar do y, 10b. Tudo isso igual a 300, né? Então, ó. Então, eu posso aqui dividir tudo por 10, ó. Ficando assim, ó. A mais B é igual a 30, tá vendo? É igual a 30. Implica dizer... Deixa eu colocar implica aqui. Implica que A vai ser igual a 30 menos B. Só transportei para o segundo membro, tá? Então, temos essa relaçãozinha aqui do A com relação ao B. A em função de B, tá bom? Então, veja. Pelo MDC que eu demarquei nessa hipótese aqui, nessa situação, que o MDC de A e B era igual a 1. Então, perceba aqui que eu poderia também, já partir dessa situação, ó, o MDC entre A e B vai ser igual ao MDC entre A. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transportar, no lugar de colocar o B, eu posso muito bem colocar aqui, tá? Não tem problema nenhum. 30 menos B e depois colocar B aqui. Mas eu vou preferir colocar o B em função de A, tá? Não tem problema nenhum. Vou colocar B aqui e o A aqui desse lado. Eu gosto de deixar o A sozinho, tá? Essa é só mais questão de gosto aqui nesse momento agora. Então, 30 menos A. Então, por que 30 menos A? Porque... Deixa eu colocar aqui de vermelho. O A permaneceu sendo A. Aí o B, eu vou colocar isso daqui, né?
Vai ficar 30 menos A. E olha, pessoal, se vocês ainda não acreditam que eu vou te mostrar agora isso aqui, um exemplo aqui embaixo, que isso realmente funciona. Olha só. O MDC, sabia que você poderia dizer, informar que isso aqui é verdade, ó, que o MDC de A e 30 menos A é a mesma coisa que o MDC de A e 30. Tá vendo? Por que isso aqui é verdade? Deixa eu te mostrar aqui embaixo. Ó, imagina comigo aqui, ó, o MDC entre 5 e 3. Tu sabia que eu poderia fazer isso? Que o MDC é a mesma coisa, ó, de você pegar o maior número, o maior dos números, e subtrair do menor. 5 menos 3, ó. E aqui o menor você repetir. Então, esse caso que eu fiz aqui foi o caso do B, ó. Quando era aqui, aqui era B menos 30, 30 menos B, né? Aqui, 30 menos B. E o B era aqui, tá vendo? Então, assim, aqui vai ficar como sendo o MDC de 2 e 3. Eu posso continuar fazendo isso até chegar no mesmo, nos mesmos números aqui, ó. MDC. O menor agora é 2, ó, copia o 2. E o maior é 3. Aí você pode fazer 3 menos 2. Tá vendo? Aí o MDC. Aí dá 2 e 1. E ainda pode continuar se quiser, tá? Eu tô fazendo isso que vai dar sempre verdade. Aí 2 menos 1. 1 e 1. Chegou igual aqui nos dois números iguais? Então a resposta já é o próprio número 1, tá vendo? E o MDC de 5 e 3, você já sabe que o único divisor comum entre eles é o número 1, tá vendo? Então, eu posso fazer esse processo, essa subtração daqui, ela é a mesma se eu retirasse a subtração, tá? Então, por isso que é verdadeiro. Se você quiser testar depois, você pode verificar com outros números, se isso aqui vai funcionar ou não. Mas eu estou te dizendo com toda certeza que isso funcionará. O MDC, entre, por exemplo, 10 e 8. Ó, o MDC. Você pega o maior e subtrai do menor. 10 menos 8, 2. E repete o menor aqui. Aí faz de novo. O MDC. Aí repete o menor e subtrai o maior do menor. 8 menos 2, 6. Até chegar no mesmo número, tá? 6 menos 2, 4. Então vai ficar 2 e 4. Vai ficar também 2 e 2. Ó. Chegou em 2 e 2, então a resposta vai ser 2. O MDC de 10 e 8 dá 2, tá vendo? Então funciona, de toda forma funciona, isso não está errado, tá bom? Então, mais um processo aqui que você aprendeu sobre o MDC. Então aqui nessa situação eu tenho aqui, ó, o MDC de A e 30 menos A. Eu estou subtraindo aqui, na verdade, o 30 de A, né? O 30 de A, ou seja, eu estou considerando que o A, nesse caso aqui, vai ser menor do que o 30, por isso que eu estou fazendo 30 menos A, ó. 30 menos A, tá vendo aqui? Então, esses resultados são iguais. Porém, eu vou te informar agora uma coisa maior, né? Que eu acho que você já deve estar sabendo. Você sabe quanto que isso aqui vai nos dar? Essa situação, sabe quanto que nos vai resultar nesse caso aqui, ó? Quem é o MDC de A e B? Isso tudo tem que ser igual a quanto, ó? Ó, o MDC de A e B é quanto, ó? É 1, tá vendo? Por isso que eu vou colocar 1 aqui, ó. Ó, aí a minha pergunta agora é: quantos números, já que o MDC é 1, né? Quantos números inteiros positivos que são coprimos com o número 30? Eu tenho que descobrir isso agora. Quantos números são coprimos com o número 30, já que o MDC de 30 e desse número deu 1. Vocês lembram do conceito de coprimos? Ó, deixa eu voltar aqui. Conceito de coprimos, cadê? Se o MDC de dois números for exatamente 1, então x e y são chamados de coprimos, ou primos entre si. Então aqui, ó, eu tenho dois números, A e 30. O MDC dando exatamente 1. Então, eu tenho que descobrir aqui quais são os casos possíveis, né, que ele com 30 vai dar o MDC igual a 1. Você poderia contar de 1 por 1? Poderia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você poderia contar 1 por 1. Não são muitos, né? Dá pra contar 1 por 1. O problema é se no lugar do 30 fosse, sei lá, 1000. Mas é por este motivo que vai entrar a função de Euler, que eu queria que você aprendesse a função de Euler aqui, ó. A função de Euler
A relação de Euler, ó, para números coprimos, ou seja, se você conseguir aplicar essa relaçãozinha aqui, né, você vai conseguir determinar diretamente quantos números são coprimos, sem tu descobrir, sem tu escrever um por um. Sem tu ter que escrever, descrever no papel de 1 até 30, quantos são coprimos com primo, quantos são coprimos com 30. Se tu escrever de 1 até 30, tu vai circular só os que são coprimos. No lugar de tu fazer isso, de tu escrever um por um e descobrir todos eles, essa fórmula ela vai te mostrar que não precisa tu descobrir quais são, mas vai te determinar quantos são, quantos, sem saber quais são. Então aprenda essa fórmula aqui, é muito importante, tá bom? Então vamos ver aqui. Bom, para eu descobrir quantos números que são coprimos com 30, eu vou aplicar a relação de Euler. Aplicando. Opa. Poxa, tá tão ruim aqui. Aplicando. A relação de Euler. Ou a função de Euler. Eu vou colocar a palavra função, tá? A função de Euler. Ó. Φ de um número primo. No meu canal aqui do YouTube, eu já mostrei que se tu quer calcular a função de Euler, né, de um número qualquer, eu já te mostrei que esse n, um número qualquer, pode ser escrito como sendo produtos de primos, ó. Alfa 1, aí primo, alfa 2, vezes infinitamente aqui, aí primo elevado a um alfa q, sei lá, onde os alfas são números naturais e os primos aqui são primos diferentes, tá? Primo 1, primo 2, aí primo q, aqui são vários primos diferentes. E aí tu poderia também separar isso daqui como sendo φ do primeiro primo, vezes o φ do próximo primo, e assim por diante, tá? Então já mostrei isso aqui no meu canal que é possível transformar um número qualquer, n, em produtos de potências de bases primas. E aí você conseguir calcular quantos primos entre si existem com aquele determinado número n. Então aqui veja, o que nós queremos é essa formulazinha, né? Φ do primo elevado a n equivale a esse primo elevado a n menos o primo elevado a n menos 1. Já existe essa demonstração aqui no meu canal. Se quiserem ver a demonstração dessa fórmula, tá aqui no meu canal, é só procurar, tá? Então, eu não vou estar demonstrando aqui para não demorar muito tempo. Então, vamos lá. Eu quero calcular aqui, ó, φ de 30. Então, como 30 não é um número primo, como 30 não é um número primo, então eu vou ter que escrever ele como produto de números primos, ó. Ó, 3 vezes 10, por exemplo, ainda não dá na condição de Euler, porque 10 não é primo. Então eu posso ainda transformar o 10 como sendo 3 vezes 2 vezes 5. E percebam que todos esses aqui, ó, são números primos, né? 3, 2 e 5. Pronto, dessa forma aqui, escrita, eu já posso separar dessa forma, fazendo a forma multiplicativa da função Euler. Φ de 3 vezes Φ de 2 vezes Φ de 5. Bom, como o expoente de todos eles é o número 1, tá vendo? Então o que é que tu vai fazer para calcular isso? Aplicando essa formulazinha, veja. Se o n for 1, 1 aqui, 1 menos 1 é 0, né? Então essa segunda parte vai ser esse primo elevado a 0. Então todo número elevado a 0, né? Exceto quando a base for 0, obviamente, estou considerando que já é primo. Então todo primo, qualquer número natural, exceto 0, elevado ao número 0. Então a resposta é sempre 1. Então o que é que eu vou fazer aqui com esses resultados? Ó? Vou fazer assim, ó, 3 menos 1. 3 menos 1 vezes 2 menos 1 vezes 5 menos 1. Então aqui nós temos 2 vezes 1 vezes 4. Então aqui nós temos 8. Portanto, gente, ó, vê que massa. Tá vendo? O φ de 30, existem 8 números que são coprimos com o número 30. Se eu fosse escrever de 1 a 30, eu iria circular somente os números que são coprimos com 30.
Mas aí dá um trabalhozinho pequeno, mas dá. Para não ter que passar por isso, eu aplico essa fórmula. Se fosse o feed 1000, o feed 2025, de um número bem alto, era só aplicar a fórmula, tá? Você fatorava e descobria as potências, né? Em bases primas. E aí você aplicava a fórmula de Euler, a relação de Euler aqui. E iria descobrir. Então, nesse caso, no nosso exercício, ó, o MDC entre A e 30, né? Nesse caso aqui deu igual a 1. Implica dizer que o φ de 30 é igual a 8. Então, o que acontece aqui nessa situação? Existem 8 números, né, que quando aplicado no MDC com 30 vai dar 1, tá certo? 8 condições possíveis. Aí você volta aqui pro valor de x e y. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui em cima. Não, aqui já foi a... Começa aqui, deixa eu colocar aqui. Começa aqui. Resolução. Então aqui, ó, por exemplo, existem 8 valores possíveis para o A, tá? Então se existem 8 possíveis valores para o A, automaticamente você passa a ter 8 possíveis valores para o B, né? E aí automaticamente eu vou conseguir encontrar 8 números, né, para o X e 8 números para o Y. Então, quer dizer que um par x y de inteiros positivos é dito batizado quando acontece isso. Quantos são os pares? Então, a solução. Vou colocar lá embaixo para ficar mais organizado. Implica também aqui, ó, que há 8 pares para x. 8 pares xy. 8 pares x y que satisfaz a condição do exercício. A condição do exercício. Então, letra A. O bom dessa questão é que eu vou resolver uma por vez, tá? Para ficar melhor, para você entender melhor e revisar quantas vezes você quiser. O bom desse quesito aqui é que eu já deixei para você estudar aqui, ó, essas revisões, tá? Esses conceitos sobre MDC e também da relaçãozinha de Euler, tá certo? Muito importante para você determinar quantos números que são coprimos com determinado número natural, tá bom? Então, letra A, resposta. Letra A. Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima.